obrigado por vocês terem vindo hoje. Confesso que quando a gente colocou o tema, o Gerardo me forçou para vir fazer a palestra com o tema da saúde, porque ele falou, olha, vamos falar sobre as oportunidades, todas as coisas que existem no setor da saúde. Eu falei, pô, mas não vai ninguém na minha palestra. Confesso que quando apareceu o primeiro, eu falei, pô, vai ter pelo menos meu amigo aqui, né? Pelo menos uma pessoa vai escutar. Fico feliz que tenham várias pessoas, em especial procurando oportunidades. Primeira coisa, quem sou eu, né? Eu presido um grupo que chama-se Seaboard, que está aqui. A Seaboard é uma empresa que é uma holding que tem 3 empresas. A primeira empresa é a Helpers, que é uma empresa de mídia, relacionamento e serviços de marketing para a área de saúde. A segunda é a Samplex, que é uma empresa de pesquisa e inteligência de mercado na área de saúde. E a terceira é a Visual Software, que é uma empresa de software, como diz o nome, para a área de gestão de suprimentos e compras. Acho que vocês sabem muito bem, quem trabalha no setor da saúde sabe que a área de suprimentos e compras dos hospitais é uma área que ela tem enormes desafios. Na maioria dos casos, e em casos que a gente já tem lá como clientes nossos, temos 28 clientes com essa área, todas as vezes que a gente chegou, os problemas eram sempre os mesmos. Haviam desvios, perdas, glosas e tudo mais. Então é uma área bastante difícil de trabalhar. Mas a gente está indo bem com esse negócio. Então isso aqui são 3 negócios conjugados, que no fim do dia a gente quer que o presidente do hospital, da operadora, ao acordar de manhã, a gente seja a primeira app do dia. Então, seja para ler notícias, seja para saber como o cliente dele está vendo ele pelas pesquisas, seja para ver o custo do hospital. Por enquanto, nós estamos tendo êxito. Se a gente não é a primeira, a gente é a segunda. Por que saúde? Por que a gente decidiu fazer tudo em saúde? A nossa empresa tem 1 ano, ela é uma empresa SA, ela tem 20% dela na mão de investidores. Mas por que, então, criar um negócio a partir do setor da saúde? Primeiro, o setor da saúde foi eleito agora em janeiro deste ano o maior setor do mundo, superando os setores já tradicionais, agronegócios e finanças. Então, a saúde é, este ano, eleito pela Bloomberg como o maior setor do planeta. Para você ter uma ideia de quão grande é, nos Estados Unidos, 18,73% do PIB dos Estados Unidos é saúde, o que dá mais ou menos 3 Brasis e meio. Você pega 3 Brasis iguais ao nosso e meio, é o que os Estados Unidos gasta de saúde por todo ano. E não é o melhor exemplo de saúde, existem países que gastam menos e têm saúde melhor, como o Canadá, por exemplo, ou o Reino Unido. Mas esse aqui é o cenário brasileiro, Esse aqui é o número de instituições hospitalares que nós temos no país, dividida por seus números nas regiões. Então você pega, por exemplo, a região sudeste, ela tem 2.346 instituições de saúde ou hospitais. O Nordeste tem 2.488 e assim por diante. O médico chegou, graças a Deus. Doutor Camilo, eu estava reclamando aqui que eu estou com tendinite e eu vim dirigindo com uma mão só e uma hora o celular tocou. Falei, o que eu faço agora? Então depois você pode me explicar como médico o que se faz uma hora dessa, além de bater o carro ou matar alguém na rua. Bom, alguns números interessantes para que todos acompanhem o setor, como eu falei, um setor bastante grande. Hoje o número de hospitais no Brasil é de 7.700. Metade desses hospitais é público, metade é privado. Um dado bastante interessante ainda sobre essa área de hospitais, existe um eixo em São Paulo que vai mais ou menos da rua Bernardino de Campos até Higienópolis, que concentra um número de hospitais tão grande, com um PIB tão grande, que é maior do que a soma dos PIBs dos outros países da América Latina. Então você pegar os hospitais que estão nesse eixo, da Bernardino de Campos até Higienópolis, somar o faturamento deles, o que gastam em equipamentos e tudo mais, dá o que os outros países da América Latina gastam. É muito grande. O brasileiro gosta muito de hospital. Percebe-se pelo Facebook quantos check-ins de amigos vocês vão encontrar no Albert Einstein. O Albert Einstein, o check-in dele é um símbolo de status.
pessoas colocam um check-in no Albert Einstein não para falar que estão doentes, para falar que estão no Einstein. Né? Resumindo, eles estão falando assim, eu também sou rico. Né? O total de laboratórios no Brasil hoje é de 12 mil, e aqui eu incluo todos os tipos de laboratórios, desde um Lavoisier a um alta diagnóstico, que são laboratórios absolutamente opostos. Né? Número de clínicas, nós temos 33 mil clínicas no Brasil. O Brasil ele divide clínica de hospital por tamanho de leitos. O hospital, que é considerado hospital aqui, eles têm 30 leitos para cima. Abaixo disso é considerado uma clínica em São Paulo, no Brasil. Número de leitos, 405 mil leitos disponíveis, e eu confesso para vocês que esse número não é suficiente para atender o Brasil. Em São Paulo a gente tem under bedroom, que eles chamam. Nós temos um número de leitos insuficientes para a população. A gente estava hoje numa reunião e estava o diretor-geral do Unimed Paulistana com a gente. Ele abriu o celular dele e falou: estou hoje com 100% de ocupação. Ou seja, se alguém chegar com qualquer doença lá, vai esperar. Quando as pessoas vão para o hospital e elas ficam lá e põem a culpa em todo mundo, é porque está sempre overbooking nos hospitais. Né? Os hospitais de São Paulo, em especial, todos estão com overbooking o tempo todo. Eu não sei se no Ana Costa acontece toda hora, mas deve acontecer. É por isso que o Ana Costa, minha amiga, ela está no Ana Costa lá de Santos, que é um hospital bastante grande e já estão dobrando de tamanho, comprando outras coisas, porque realmente há espaço para crescimento. Né? Existe só uma tendência que deve ser discutida, que eu vou falar no final, que é uma questão da deshospitalização. As pessoas no futuro provavelmente não vão usar tanto hospital quanto usam hoje. Não, existe uma questão da prevenção, né? A geração nova faz prevenção muito maior do que a nossa geração fez. E existem alternativas, como home care ou como medicinas alternativas, que acabam não levando para o hospital. Né? Número de médicos, o Brasil hoje tem número de médicos cadastrados, 230 mil mais ou menos, que eu coloquei 220, mas tem 230 mil médicos cadastrados. O número de enfermeiros é perto de 300 mil enfermeiros, né? O que é suficientemente bom para atender um país como o nosso, o que injustifica qualquer ação governamental do estilo traga médicos de Cuba. Né? Esse número aqui é suficientemente bom para atender o Brasil. Aliás, a relação médico-paciente no Brasil em alguns lugares no Brasil, é a maior do planeta. Né? É maior do que em vários países bem desenvolvidos. Tem as regiões que não são atendidas, mas isso não se resolve trazendo gente de fora. O São Camilo, por exemplo, que é uma rede que tem hoje 23 hospitais, sendo 3 deles profit, São Camilo, Santana, Pompeia e Ipiranga, eles têm um programa de formação de administradores e médicos, só que ao formar ele tem que ir para regiões distantes trabalhar por 5 anos. Então eles pagam a faculdade da pessoa de medicina, ele faz a faculdade e depois disso ele vai trabalhar em hospitais menores, que são non-profit deles, que não dão lucro. Vai trabalhar em Manaus, vai trabalhar em Belém, em hospitais mais distantes. Então existem formas de resolver que não precisa necessariamente trazer médicos que não passaram pela prova nacional. É questão de discussão política grande, mas vale a pena colocar que o número de médicos é grande no Brasil. Né? E operadoras de saúde, nós estamos perto de 2.700, incluindo Unimedes. Aqui as operadoras são divididas no Brasil em 4 categorias. Existe operadora plano de saúde, onde está a Mil, por exemplo, que é uma operadora. Existem as seguradoras, tipo Sul América, Porto, Bradesco, e existem as autogestões, que são empresas que têm sua própria operadora, por exemplo, o Banco do Brasil, a Vivo, são empresas que têm seu próprio plano de saúde. Então, se você trabalha no Banco do Brasil, você tem um plano de saúde Banco do Brasil. Não é um plano de saúde da Sul América, é um plano que eles mesmos administram. E existem também as cooperativas, que são basicamente Unimedes. O Brasil tem 385 Unimedes e elas respondem por 1/3 da população de saúde privada no Brasil. O Brasil tem 45 milhões de pessoas que têm plano de saúde, né, que é um número pequeno. Desses 45 milhões, 15 milhões estão na Unimed. 7 aproximadamente na Mil, 4 no Bradesco. Você soma isso aí, mais 2,5 milhões, 3 milhões estão na mão do Dr. Camilo ali, da Intermédio. Então somou tudo isso aí e já são donos de metade da população brasileira. O que é curioso é que o número de pessoas que têm plano de saúde no Brasil é o mesmo número de pessoas que têm celular, que tem celular pós-pago no Brasil. E a maioria deles está conectado com alguém pagando a conta. Ou seja, quando o número de desemprego aumenta no país,
essas taxas caem na hora, né? Então, se, por exemplo, 2 milhões de pessoas perderem emprego hoje, 2 milhões de pessoas vão parar de pagar plano e parar de conta de celular. Esses dois números estão completamente conectados hoje, né? Se vocês fizerem uma pesquisa dentro da sala, vocês vão ver que a maioria de nós tem ou plano de saúde pago por alguém, por uma empresa, e celular, ou está conectado a isso, ou seja, nós temos um celular para trabalhar, né? Raras são as pessoas que têm um celular pós-pago para ficar em casa, né? Então isso aqui é saúde, informações de saúde geral. O importante é entender como é que a saúde está dividida. Nós temos 2% somente dos hospitais que são hospitais acima de 300 leitos ou acima de 200 milhões de faturamento. Então é um número bastante pequeno no Brasil. O resto está dividido em outros ranges diferentes aqui de tamanhos de hospitais, né? Aí um cenário bastante interessante, hoje, este ano, segundo a CNS, a Confederação Nacional da Saúde, o Brasil vai ter 10% do seu PIB investido em saúde, 10,2%, o que é 0,2% acima da educação. Esse ano está destinado 10% da saúde, do PIB brasileiro para a educação, 10,2% para a saúde. Então a saúde passa a ser, então, esse ano maior que a educação, como nunca foi no Brasil. O ano passado foi 8,8%, que significa que nós crescemos de um ano para o outro, alcançando 1,4%, ponto percentual, acima do que foi o ano passado. Mostra que a saúde realmente é bastante pujante, né? Pega o Canadá, que tem 8,5%, por exemplo, tem a melhor saúde, ou pelo menos uma das melhores saúdes consideradas do mundo. A título de curiosidade, tem algumas coisas no Canadá que são bastante interessantes, né? Por exemplo, você está andando na rua em São Paulo, vem uma ambulância freneticamente buzinando, acenando para você atrás para passar por você, obviamente abre espaço para a ambulância passar, certo? No Canadá eles fizeram uma pesquisa e que aquilo não adianta nada, né? Que realmente as pessoas morrem ou vivem nos primeiros 7 minutos de atendimento, quando a pessoa ainda não está dentro da ambulância. Depois que ela entrou na ambulância, são raras as pessoas que morrem dentro da ambulância. Se morrerem é porque teve um atendimento prévio mal feito. Ou seja, o que eles dizem é o seguinte: não adianta correr com a ambulância, pode andar devagar. Ou porque não tinha jeito. Ou porque não tinha jeito. Então assim, eu sei disso porque a Carla, que está sentada lá atrás, minha amiga, um dia ela quebrou o dedo num evento, um dedinho da mão, e nós pedimos um serviço de saúde para atendê-la e colocaram ela numa ambulância dessas frenéticas. Ela não estava em estado de coma ou estado que ia morrer, mas ele corria 200 por hora com ela na ambulância, entendeu? Ela quase morreu de acidente de carro, na verdade, né? Mas ela chegou no hospital apavorada, né? Não queria mais entrar na ambulância. Isso é um caso atípico que acontece todos os dias. A ambulância corre e, na verdade, não há necessidade de fazer isso, segundo estudos do próprio governo do Canadá, né? Então aqui eu coloquei alguns dados bastante interessantes sobre investimento por habitante, que a gente pode pular, porque esse é o cenário, não é tão importante para a gente discutir agora, senão os próximos slides, que eu não estou conseguindo acessá-los aqui, pelo meu... aqui. Tá. Cenário de tecnologia para a saúde, que aqui nós começamos a entrar a falar a língua de vocês, né? Nós temos aqui hoje mais ou menos um investimento na área de TI em saúde, onde os hospitais, as empresas investem mais ou menos 41% do que vão investir em software, 32% em hardware, 27% em serviço. Segundo a OPS, 62% dos hospitais brasileiros não estão informatizados, né? É muito comum você vai num hospital grande, bem grande, e entra e eles estão com pranchetas em papel, em vários pedaços do hospital. O hospital paperless é um luxo no Brasil. Se eu disser para vocês que um hospital que eu fui visitar não viu um papel andando, estava na região de Ibiribeira, no Pernambuco, vocês vão acreditar? Sim. A UPA de Ibiribeira, que fica a coisa de 500 metros do aeroporto de Pernambuco, de Recife, ela é completamente informatizada. As pessoas são atendidas, não são recebidas pelo médico, são atendidas. A pessoa entra, é atendida e vai embora em 23 minutos. E não tem um papel andando lá dentro. Um papel, e é uma UPA, uma unidade de pronto atendimento do governo, né? Ninguém vai acreditar. A pessoa provavelmente vai falar que o hospital mais informatizado do Brasil é o Albert Einstein. E aí eu dou risada porque não é, né? Existe toda uma complexidade do tamanho do Einstein e das suas complexidades em medicina e tal, mas a
Aí você vê uma UPA de Ubiribeira e fala, não é informatizada. É, completamente, paperless. Né? 33% tem um nível mínimo de informatização e apenas 7% possuem um nível satisfatório de informatização. Seria ter um RP funcionando, ter um sistema hospitalar funcionando, tipo um Hospital Information System e tudo mais. Né? O Dr. Camilo, que é da área de TI, está me olhando uma cara tipo, faz sentido. Né? 57% da base instalada em PCs tem acesso à internet. Né? Peguei um dado curioso também com um amigo meu da Dell. Ele falou que ele vende ainda por mês 7 mil fax modem por mês no Brasil. Então significa que alguém está usando aquele burrico. Burrico é aquele barulho estridente. Existem pessoas comprando isso no Brasil ainda, né? E aí tem outros dados aqui bastante interessantes, mas vamos pular para o próximo. Isso aqui é uma cadeia produtiva de saúde. Eu não vou me até explicar ela desse jeito, eu vou explicar de outro jeito. A saúde brasileira, assim como em outros lugares do mundo, é uma coisa bastante interessante. Quem paga o serviço não é quem usa. Quem usa não paga. E quem presta o serviço recebe de alguém que usou e não pagou. Fácil. Então, por exemplo, você compra um plano de saúde, você paga lá R$200 por mês. Então a pessoa paga um plano de saúde, o plano de saúde te cobra R$200 por mês, e de repente você descobre uma doença específica, ou você fica grávida, alguma coisa assim, você vai no hospital, e a conta do hospital é de 30 mil, 40 mil reais, e isso passa por uma aprovação. Então você vai no hospital, chega lá no guichê e fala, tomei um tiro na perna. Beleza, eles vão lá, pegam sua carteirinha, passa, da carteirinha, sorridente, passa, isso aqui está indo para um sistema, para o seu plano de saúde. O seu plano de saúde vai ver se você pode fazer aquilo ou não. Você está em dia com as prestações do baú, aquelas coisas. Bate lá, volta para cá, fala, ok, tu pagou, beleza, manda bala, tira a perna do cara. E aí tem um procedimento que vai ter um custo e vai aprovar. Ou seja, é um negócio que para as pessoas é difícil de entender. Tanto que a população é a primeira que deveria ser informada sobre o sistema de saúde, e como não é, ela é a primeira culpada do sistema de saúde. É muito comum as pessoas, quando vão ser mandadas embora, falar, vou aproveitar e vou fazer todos os exames que eu preciso. Faz sentido? Cada exame que ela está fazendo custa alguns milhares de reais. Então quando ela fala, vou fazer todos os exames porque eu vou ser mandado embora, ela está só onerando o custo de saúde do país inteiro. Então quando as taxas de desemprego aumentam no país, o custo de saúde vai lá para a casa do chapéu, porque todo mundo faz todos os exames que querem, inclusive aqueles que não precisam. Né? Então é uma cadeia que ela, teoricamente, ela é toda balanceada em pratos. As pessoas todas precisam ter uma certa consciência do uso, senão é como se fosse seguro de carro. Você fala, já que tem, eu vou bater todo dia. Não faz sentido. Né? Eu vou roubar todo dia, vou deixar meu carro para ser roubado todo dia, porque eu tenho seguro. Isso aumenta o custo todo, certo? Então não faz sentido. As tendências que a gente imagina em saúde são essas, né? Existe uma forte pressão das operadoras e tudo mais, alta competitividade. Eu queria ficar nesse slide aqui, que é um slide bastante interessante, que é este daqui. O que é a saúde funciona da seguinte forma: o ambiente da saúde ele é um ambiente tenso. Todos os dias se convive com doença. É muito comum você conversar com um administrador de tecnologia de um hospital, um administrador hospitalar, e ele falar com muita naturalidade para você que teve um óbito de manhã. Hoje teve um óbito. Hoje de 1000 pessoas que entraram aqui, só tivemos 7 óbitos. Mas só 7? Só tivemos 7 óbitos. Então para ele é natural trabalhar entre os limites da vida e da morte. Porque para nós é terrível, né? Eu sou mais daquela frase do Woody Allen que fala, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando acontecer, né? Então assim, o principal cliente, o paciente está sempre debilitado, mal-humorado, chega com dor, tal. Então assim, a tecnologia não funciona o Wi-Fi no hospital, não funciona o software no hospital, o cliente vai reclamar porque ele já está predisposto a reclamar de alguma coisa, porque ele está com dor, está doente. Se não é ele, é o ente querido que está doente, e aí o acompanhante vai xingar, ou seja, né? A gestão é complexa. Você tem um elemento no meio que é o médico, que ele é meio funcionário, meio cliente, meio paciente, quer dizer, o cara está no meio de tudo, é complexo, né? Existe uma autocrítica bastante acentuada. A pessoa que está lá clinicando passou 10 anos da vida dela enquanto a gente estava na balada estudando.
Então, todo o sistema é muito autocrítico, em especial com os médicos, né? Ou seja, existem características do setor de saúde que impedem que a tecnologia da informação seja algo fácil de fazer. É difícil. E por ser difícil, para nós que somos desenvolvedores, é mais caro e é mais legal. É onde realmente se ganha dinheiro. Dá mais trabalho, se cobra mais caro. Simples assim. Se vocês são desenvolvedores, há uma oportunidade. Por isso o título da palestra, oportunidade no mercado de saúde. Certo? Coisas interessantes, não dá para errar. O produto final é vida. Errou o software, falhou, morreu. Né? Então, jornada de trabalho. Não tem hospital que trabalha menos do que 24 horas. Todos trabalham 24 horas. Sábados, domingos. Existem algumas coisas interessantes e curiosas. Tipo, Natal, Réveillon e Carnaval, os hospitais estão vazios. Ou seja, a doença escolhe a data. Né? Nessas datas ninguém fica doente, ninguém tem filho, ninguém bate carro, não acontece nada. Um dia depois, meus amigos, segunda-feira, quarta-feira de cinzas, vai à tarde no hospital. Lotado, overbook, todas as doenças apareceram naquele dia. Em especial doenças, por exemplo, pós-carnaval. Né? A pessoa vai ao carnaval, beija 1.058 pessoas no carnaval, volta, tem hepatite, obviamente, por causa disso, e fala assim, a água não é boa de Salvador. Não é que a água não é boa, meu amigo. Você beijou 1.058, você tem hepatite B, seu fígado era gelatina. Não tem nada a ver com a água de Salvador, entendeu? Você pode ver, todo mundo que vai para Salvador no carnaval vem falando que a água deu uma certa desinteria. Não tem nada a ver com isso. E para terminar o nosso circuito de apresentações sobre a saúde, que daqui a pouco ela levanta a outra mão, entendeu? Eu vou fazer uma pequena passagem sobre as maiores tendências em tecnologia, que são 6, sendo que 2 delas estão conectadas com saúde. Eu vou mostrar 2 casos de sucesso. Né? Primeira tecnologia que aparece para o mundo como uma das mais proeminentes para os próximos anos é os chamados MOOCs. Né? São os Massive Open Online Courses. São basicamente cursos online gratuitos. Eu coloquei um site aqui do Coursera, que é um site que você tem 4.847.471 pessoas fazendo cursos de 87 escolas, 449 cursos. Você entra, se inscreve, tem diploma e é de graça. Isso é uma tecnologia. São 6 dessas 2 são de saúde. Certo? Segunda, né? Opa, isso aqui também ainda é. Tablet. Todo mundo hoje falou de tablet, mas as curvas de tablet e de smartphone já passaram mais do PC, todo mundo já sabe desses dados, ok, né? Eu, por exemplo, sou um mega entusiasta de tecnologia e eu ainda não sei porque eu tenho um tablet. Eu inicialmente comprei um tablet porque eu lia muito em avião, eu lia muito livro, eu viajo muito, eu lia muito livro. Aí falaram assim, ó, se você comprar um tablet, você deixa de carregar os livros, né? Menos peso. Eu comprei o tablet, hoje eu carrego o livro e o tablet. Aumentou o peso da minha mala só, né? Então eu estou tentando descobrir porque eu tenho um tablet. Porém, é inegável a presença do tablet no planeta, certo? Gamification. Hoje vocês viram a palestra do Nicolas. Existe uma tendência de gamificar qualquer coisa. Isso faz com que tenha mais adesão das pessoas e da sociedade em cima de qualquer tecnologia. Gamificar é importante. Colocar games, perguntas, campeonatos, quiz, qualquer coisa faz com que as pessoas tenham mais adesão às coisas. Learning Analytics é o 4 de 6. Imagine o seguinte, meus amigos, vocês têm filhos pequenos, aí o filho vai na escola, tem aula de geografia, matemática, português, química, física, um monte de coisa. Aí ele tira uma nota inferior à média de matemática, é reprovado. O que Learning Analytics provoca como discussão é que você hoje tem que ter um score único. Por exemplo, quando eu estudei, eu era muito bom em português e história, o resto era mal. Então eu ia ser reprovado de qualquer jeito, mas não sou um bom caso para isso. Vamos pegar um outro caso, uma pessoa que é boa em português, geografia, história, não sei o que, não vai bem em matemática, mas ela vai bem, compensa, porque isso cria um score único. Por exemplo, uma pessoa cria uma rede social, ajuda amigos, planta árvore, ajuda o amiguinho, não sei o que, isso não vale nota, né? Tem que valer nota. Vale nota para criar um score, para colocar esse cidadão no mundo.
Quantas pessoas boas reprovaram, não conseguiram entrar na faculdade porque foi mal de matemática? Ou de geografia? Né? Bom, mas ele fez outras bilhões de coisas, não compensou. Por quê? Porque o modelo é arcaico, o modelo lá de 500 anos atrás. Então, existe uma escola em São Paulo, em Tapecerica da Serra, que chama Lumiar, que tem 2 sócios, o Gilberto de Menstein e o Ricardo Sendler. Vale a pena visitar, é uma escola de score único, aprovada pelo MEC. Né? As crianças escolhem que matérias vão fazer e tudo mais. Né? Tem 2 tipos de mensalidade, se você não tem dinheiro custa R$12, se você tem 3.500, e a inadimplência está nos que pagam 12. O cara não tem dinheiro para pagar 12. Então os que tem 3,5 pegam o dinheiro do lanche e ajudam o outro. Então por que eles fizeram isso? Para fazer integração social. Então tem gente muito pobre, gente muito rica estudando na mesma escola. As pessoas que saem de lá saem melhores do que quando entraram. Né? Saem mais cidadãos para o mundo do que quando entraram. Né? Mas não é disso que eu vim falar sobre os 2 últimos que tem a ver com saúde. Né? Não deu, mas está difícil meu botãozinho aqui. Bom, o quinto é o que eles chamam de impressoras 3D. Você fala, Alberto, mas o que isso tem a ver com saúde? Bilhões de coisas. Você deve saber que hoje o que se mais estuda no mundo são impressão de tecidos e impressão de órgãos humanos, feitos a partir da tecnologia de impressoras 3D. Existem casos já, por exemplo, Alta Diagnóstico é um laboratório que fica na República do Líbano, em São Paulo, e tem uma sede, tem uma filial em Botafogo do Rio e uma na Avenida Brasil, em São Paulo, que já usa tecnologia 3D para, por exemplo, ultrassom. A mulher está grávida, ela faz um ultrassom, ao invés dela sair com uma folhinha, uma chapinha com a fotinho da criança, ela sai com um protótipo da criança. Aí vocês falam assim, Alberto, mas porra, é meio mórbido, ela sai com um bonequinho. Então assim, sai lá. Mas, por exemplo, pega uma mulher que está grávida e é cega. Como é que ela vai saber como é o filho? Com isso ela pega na mão, consegue entender quem é que está lá dentro da barriga dela. Né? Algumas doenças só podem ser corrigidas a partir do formato de impressão 3D. Né? Ou seja, é uma tecnologia já utilizada em saúde. Né? E o último são os wearable technologies. Né? Meu amigo Camilo está aqui com a pulseira dele. Você poderia clicar quantos passos você deu hoje? Eu cliquei na minha, acabou a bateria, mais um pouco antes de começar a minha palestra, eu cliquei, eu tinha dado 1.095 passos hoje. Né? Essas pulseiras que são vendidas hoje em lojas da Apple, da Nike e tal, calculam todos os seus sinais vitais, todos. Inclusive se você dorme e chega de manhã, fala das 8 horas que você dormiu, na verdade você dormiu 1h30, o resto você ficou acordado, porque ele calcula isso. Então, são wearable technologies, são tecnologias que você veste e elas te dão todos os seus sinais vitais para que você possa viver bem. Uma pulseira dessa custa hoje em reais R$300. Todos os meus amigos que eram gordinhos, que compraram, ficaram magrinhos. Porque para você emagrecer, você precisa saber que é gordo. Certo? Então, essas pulseiras ajudam nesse tipo de coisa, mais outras tecnologias que existem por aí. Certo? Minha palestra é rápida, eu vim falar para vocês o quão interessante é trabalhar em saúde, como todos nós estamos trabalhando. Tá? Aqui estão os meus dados, o meu e-mail, meu Facebook, meu Skype. Me adicione, mandem spams de ursos pandas da China, façam o que quiserem. Tá? Eu estou à inteira disposição de vocês, caso queiram se apaixonar pela saúde como eu. Tá bom? Obrigado, tchau, tchau.